Olá, galera, sejam bem-vindos aqui ao Na Moral e eu vou fazer a abertura hoje. O texto de hoje é o Romanos 14:7, que eu vou ler para vocês. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar ao Senhor, e se morremos é para honrar ao Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ele morreu por amor a nós, e em resposta a esse amor nós somos movidos. A conversão é uma resposta a esse amor, de modo que abrimos mão do controle das nossas vidas. Tudo o que temos, tudo o que somos, deixamos na mão de Deus, de modo que não vivemos como nós mesmos, mas vivemos como Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela dedicação das pessoas que estão aqui hoje, Pai. Peço para que o Senhor possa estar ajudando a gente a entregar tudo que a gente tem ao Senhor, que a gente abra mão das nossos probleminhas, as tretas que a gente tem, os desejos que não vão de acordo com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar moldando a gente a conseguir entregar o nosso coração e que tudo que a gente faça seja com amor e dedicação para o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fala, galera, tudo bem com você? Que bom que você tá aí. Chama todo mundo que tá perto de você pra gente louvar a Deus junto, beleza? Vamos lá? Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me
Amém, amém. No mar azul, no ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. No frio da noite, no sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céu. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar, pra me ensinar com Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Amém, amém. Como é bom, né, gente? Sentir o amor de Deus, ser amado por Jesus e poder amar a Deus e as pessoas através desse amor, né? Muito bom, muito bom. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu
olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor tem renovado a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Nós nos colocamos diante do Senhor à disposição para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Pai. Fala conosco agora através da Tua palavra, que o Senhor vá de encontro mesmo ao nosso coração e trate aquilo que precisa ser tratado em nós, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você com certeza já teve mais de uma vez circunstâncias na sua vida onde você falou: acho que agora deu. Acho que dessa vez o soco foi mais dolorido do que eu esperava. Eu me lembro de quando eu era mais novo na escola, não sei se isso faz parte da sua rotina, se isso faz parte da sua agenda, se isso fez parte da sua vida, das suas memórias, mas eu me lembro da minha época de escola, na infância, a gente tratar hoje não. E a gente brincava no hoje não, a brincadeira consistia em você acertar alguém com um golpe, com um soco, e até aquela pessoa falar hoje não. O primeiro que falasse, ou se você falasse antes da pessoa te acertar, estava valendo, mas a pessoa tinha que ouvir. Mas eu me lembro que algumas vezes tinha aquela coisa de você me bateu mais forte do que o combinado. Você pegou mais pesado do que deveria. E tem vezes que, confesso para você, que a vida pega mais pesado que a gente do que a gente gostaria. E tem um cara na Bíblia, nas Escrituras, que ele me chama muita atenção, porque ele é um cara que, particularmente, ele apanha demais na sua história. Ele é bisneto de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac.
Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve vários filhos, 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. E o seu filho caçula, o seu filho mais novo, o seu penúltimo filho mais novo, perdão, ele tem um negócio especial, porque se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 37, você vai ver que começa a contar a história de José. E José tem uma parada que é muito legal da gente perceber. José, ele nasce e aí a primeira coisa que se conta a respeito de José é que José ele tinha sonhos, um negócio esquisito. O menino acordava, às vezes tinha contado uns sonhos gigantescos, tal. E aí aquela ânsia de menino, coisa de gente nova, de se achar bom, de achar que pode falar o que quer, o que pensa, tudo que tá querendo fazer. O menino contou para os irmãos: tive um sonho. E o sonho, ele tinha um sonho que um dos feixes ficava em pé e 11 se curvavam diante dele. Os irmãos ficaram bravos porque nesse sonho representava que José ia ser alguém ereto, alguém de poder, de dominância, e todos os seus irmãos iam se dobrar diante de José. E aí outro dia José falou assim: tive um outro sonho, aconteceu a mesma coisa do primeiro, mas também, além disso, eu estava no meio e o sol e a lua se dobravam diante de mim. Então o pai e a mãe também vão se dobrar diante de mim. Seus irmãos ficavam de cara com esse tipo de coisa. Teve uma vez que os irmãos de José, numa dessas andanças, né? Não sei se você já foi criado em sítio, não foi criado em sítio, ou se você conviveu em algum sítio de familiar. José, numa dessas andanças, para cuidar de animal, para encontrar com os irmãos, ele estava indo, os irmãos dele viram ele e falaram: olha lá o sonhador. E os caras vão matar ele. Aí um dos irmãos ficaram loucos: não, ele é o filho preferido do pai, como nós vamos matar ele? Não pode matar ele, o pai vai ficar de cara. Não vou matar, porque ele estava passando uma caravana de escravos, vamos vender ele como escravo. Os irmãos vendem ele como escravo. Aí eu não sei o quanto já sofreu na vida, mas eu não consigo imaginar, conhecer ninguém que tenha sido vendido como escravo. Mas aí, além de ser vendido como escravo, ele vai lá para o lugar onde ele era escravo. Ele começa a trabalhar na casa de um cara. Aí esse cara é um cara feroz assim na região, admirado, tal. O nome dele é Potifar. E José começa a se destacar. E a Bíblia vai contando a história de José, e ela tem uma expressão rica que eu acho muito bonita da gente pensar, que ela fala assim: a mão do Senhor estava com José. Então, lá na casa de Potifar, ele começou a trabalhar e as coisas começavam a ir bem, ao ponto do chefe dele confiar nele. Você pode trocar tudo, você pode fazer tudo, tudo que você fizer vai ser assim, porque eu reconheço que Deus está usando você. Mas aí a esposa do cara dá em cima de José. Aí José fala assim: velho, como é que eu vou pecar contra Deus e contra o meu chefe e vou fazer isso com você? Não dá não. Não. E ele corre. Na hora que ele corre, a capa dele fica para trás. Ele é acusado pela mulher de ter tentado estuprá-la. Lógico que o marido acredita na mulher e não em José. José é preso. Vai parar no cárcere. No cárcere, José, a mão do Senhor, o texto bíblico fala, repete isso: a mão do Senhor estava com José. Aí lá no cárcere, José, convém entre os presos, começa a ganhar a confiança dos carcereiros e começa a ter alguns atributos lá, algumas atribuições, alguns trabalhos no meio dos presos, e ele começa a ganhar destaque. Um dia José acorda, fica responsável pelo cárcere, e ele acorda e tem dois caras muito tristes. Ele interpreta o sonho dos caras. O sonho dos caras se cumpre, um dos caras é restaurado como copeiro, volta a trabalhar pro faraó. E aí ele fala pro cara: quando você estiver lá do faraó, lembra de mim. E o cara esquece de José. Alguns estudiosos afirmam que José ficou ali na prisão esperando a lembrança desse cara por mais ou menos mais 2 anos. Você compartilha um sonho, você é vendido pelos seus irmãos como escravo, você trabalha, dá lucro para o seu chefe, a esposa do seu chefe dá em cima de você, você tenta escapar, é interpretado mal, a coisa só fica ruim pro seu lado, você é preso, cara, acontece tudo de ruim com esse cara.
Aí ele foi, depois de um tempo, interpretou o sonho do faraó, e o faraó colocou ele como administrador geral. E aí o faraó tinha tido um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E o que representava isso? E depois 7 feixes ruim e feio, e 7 feixes bons. O que isso representava? Aí José explicou. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. 7 anos de fartura ia vir primeiro, e aí era para o rei se programar, guardar um pouco, estocar nos celeiros, tal, para conseguir estabelecer o seu reinado e conservar a vida. Mas aí a Bíblia conta, lá no capítulo 45 de Gênesis, a gente começou no 37, agora a gente já foi 8 capítulos, lá no capítulo 45, um encontro. Os irmãos de José ficaram sabendo que lá tinha comida. E eles não sabiam que era José que estava governando. José já tinha aderido à cultura, já tinha mudado a vestimenta, já tinha se maquiado como um egípcio, já tinha aderido à roupa, a corte de cabelo, a maneira de falar. É tipo quando um cara veio do Ceará para cá. O cara chega aqui, aquele cabelo chato, aquela coisa, né, meio militar, fala assim, que assim pra frente e tal. Mas o cara chega aqui em Maringá, o cara não consegue, o cara vai fazer undercut. O cara vai deixar o cabelinho do lado um pouquinho mais curtinho, aqui vai crescendo um pouquinho, topetinho, vai deixar a barba, porque todo mundo em Maringá tem que ter barba. O cara vai colocar uma roupa diferente, calça preta, tênis da Vans Old School, camiseta lisa compridinha, mais apertadinha em cima e tal. Fica igual, padroniza. E José tinha padronizado, então os caras não sabiam que José estava lá. Mas José, quando os irmãos chegam lá, José reconhece eles e fala assim, eu quero ter um papo com eles sozinho. Mas os irmãos começam a falar da vida que eles estão levando, e aí José começa a ficar aflito, e José fala assim, poxa, e o pai de vocês está vivo? E José começa a se interessar pelo que está rolando, e aí chega um momento que ele não aguenta mais, porque as mágoas, o ressentimento, as falhas estavam muito fortes, lembranças muito fortes no coração de José, e José se retira de perto dos irmãos e vai para um lugar chorar e se quebranta diante de Deus e chora um monte, e é engraçado que a Bíblia fala que o palácio todo ouviu. Mas no capítulo 45, quando ele volta a ter um outro momento com os irmãos, José fala assim para eles, sou eu, José. E aí José tem uma fala no capítulo 45 que vai repetir depois quando Jacó morre, lá no capítulo 50. José tem uma fala que assim, não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Foi Deus que me trouxe para cá. E no capítulo 50, José diz que Deus me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas. Eu vou cuidar de vocês para sempre. Capítulo 50, verso 19 até o verso 21. E eu queria conversar com você sobre a dificuldade que nós temos na pandemia de nos relacionar. Parece que foi o tempo onde a gente estava com saudade. Foi o tempo também onde a gente estava com vontade de encontrar. Foi um tempo onde a gente queria ter todos os amigos. Foi um tempo onde a gente queria fazer muita coisa. Foi passando o tempo. E agora parece que os relacionamentos estão truncados. Parece que a gente se conversa, mas não se conversa. A gente fala, mas não fala. E aí a história de José é uma história que fala de um tempo difícil. E particularmente na vida desse cara, um tempo difícil atrás de tempo difícil, atrás de tempo difícil, atrás de tempo difícil. E aí José me ensina muito sobre relacionamento, porque José mostra que todo relacionamento tem erro. Os irmãos de José erram de uma maneira grosseira com ele. Todo relacionamento tem também, aí eu estou falando de todo tipo de relacionamento, amizade, relacionamento familiar, namoro, estou falando de coleguismo de escola, todo relacionamento tem erro. Você brinca a hora que não devia brincar, você fala coisa que você não devia falar, você fala coisa que para você é tranquilo, para o outro não é, você fala coisa que para o outro é muito tranquilo, mas na hora que você falou cheio de raiva, e você falou com a intenção de ferir ele, mas não feriu, e aí você... Parece que é difícil, relacionamento é uma desgraça, a gente não sabe como lidar com as coisas. E José, na Bíblia, ele me ensina muito como relacionar com as pessoas, porque quando eu me relaciono com alguém, eu não estou me relacionando a partir da perspectiva do que eu quero.
Mas eu me relaciono para que o encontro aconteça. Eu me relaciono para que esse relacionamento não provoque cada vez mais mágoas, cada vez mais feridas, cada vez mais angústias. Mas eu me relaciono para que o encontro seja cada vez mais cuidador, cada vez mais ampliador de laços benéficos, tanto para mim quanto para a pessoa. Eu me relaciono para que quando a gente chegar na relação, a relação seja um ambiente de cura. E José, nas escrituras, a impressão que eu tenho é que ele até por ingenuidade, por mocidade, por meninice, ele compartilha coisas que para as pessoas tem uma angústia muito grande, mas para ele não era nada demais. Era um sonho. E aí tem marcas negativas de relacionamento que você conhece. Os erros que podem ou não ser propositais. Os ressentimentos, que daí para mim ressentimento tem muito que ver, ou totalmente a ver com a gente reviver um sentimento negativo. A gente, sabe aquela coisa da... tem uma abordagem da psicologia, a psicanálise, que ela fala muito disso. Que quando a gente fala de uma coisa que doeu para nós, parece que a gente está revivendo um sentimento ruim. Quando alguém fala alguma coisa de mim, na verdade ele está projetando coisa. Então a gente trabalha tipo assim, o cara está projetando coisa dele em cima da gente. E aí assim, o ressentimento na minha cabeça é isso. Eu me ressinto quando eu tenho um sentimento negativo que foi experimentado uma primeira vez, e aí na segunda vez que eu tenho esse sentimento negativo, é como se eu estivesse escolhendo voltar para aquele momento lá e ficar com aquilo lá na minha cabeça, no meu coração. Eu fico imaginando José, quantas vezes ele teve a oportunidade de passar por isso. Porque ele foi vendido pelos escravos, para os escravos, como escravo pelos irmãos. E aí os irmãos dele entregam ele para ser escravo, eu fico imaginando ele no caminho. Ele sai, o pai dele tinha dado uma capa para ele tinha todo um aspecto mais bonito, assim, de ser valorizado, né, ter melhor presente, essas coisas. Mano, e aí ele sai dessa categoria, da highline, da preferência do pai, para entrar numa categoria de ser escravo, de ser maltratado, de ser cuspido, de ser escarrado, de ser ofendido por um lugar, numa terra estrangeira, onde ninguém conhece ele. E aí eu fico pensando, cara, quando ele volta para se encontrar com os irmãos, quando ele encontra os irmãos, o sentimento dele não é esse. O sentimento dele não é, eu vou te dar uma lição. Você vai experimentar tudo que eu passei. Precisa aprender. Precisa levar muito na cara ainda. O sentimento dele não é esse, não é de vingança. A impressão que eu tenho é que os nossos relacionamentos, eles vão mostrando para nós muito mais a nossa incapacidade de se relacionar de uma maneira leve. Parece que a gente não consegue levar relações positivas, mas a gente vai procurando maneiras de provocar, de ofender, de gerar sentimentos ruins, de tratar coisas... dando dicas assim, acho isso engraçado, né? Namorada faz muito isso com o namorado. Não, eu já falei pra você que eu não gosto disso, ou eu deixei no ar. Eu tava deixando claro pra você. Mano, não tava claro. Se tivesse claro, ele tinha entendido. E aí a impressão que eu tenho é que José, quando ele quer resolver uma coisa, ele senta e resolve. Fala, ouve, abraça, chora. O texto bíblico, em vários momentos, fala de José chorar amargamente, chorar em voz alta, chorar mesmo de apresentar diante de Deus. Poxa, isso dói, isso não foi fácil de superar, isso não é uma coisa tranquila de se fazer, isso precisa transformar a minha mente e o meu coração, isso precisa entrar no meu coração de verdade, não é fácil. E aí quando eu olho para isso, eu falo assim, meu Deus, o que José passou tanto assim? Mas além do erro e do ressentimento que marcam os relacionamentos, também tem as mágoas. E as mágoas são quando os ressentimentos aconteceram de maneira repetitiva. O erro, ele é ocasional, ele é específico, ele é momentâneo, ele não rola direto. O ressentimento
É aquele cara que não sabe ouvir direito uma coisa a respeito dele. Ele volta a se sentir sempre como aquela coisa. Pessoa ressentida é um saco de conversar, velho. O cara lembra 300 vezes de uma história que não foi bem daquele jeito. Ele aumenta a história para todo mundo concordar com ele, mas a história não foi bem assim. Ele sabe disso e as pessoas sabem disso, mas as pessoas ouvem a história 300 vezes daquele jeito porque sabe que o cara não consegue lidar com a realidade de que ele está inventando história. Mas o cara magoado, velho, magoado é o pior de todos. Porque o magoado é o cara que se ofendeu. Tem um livro que, apesar de não ser um autor que eu goste tanto, do John Bevere, ele fala muito da questão das ofensas, que é a isca de Satanás. Mas as ofensas, elas vão criando um espaço no nosso coração que parece que a gente vai gostando disso. O cara magoado é o cara que qualquer coisa, o cara é hipersensível. O cara não sabe levar um toco, o cara não sabe levar um não, o cara não sabe receber um não da oferta de trabalho, o cara não sabe lidar com a frustração de não conseguir emprego, o cara tudo se entrega, o cara tudo fica para baixo, o cara tudo, a vida tá difícil, quando a pandemia passar, a pandemia pode demorar 1 ano, e o cara tá falando, não, quando a pandemia passar, eu mudo de vida. Poxa, sério? Sério? Queria convidar você a ler a história de José, a partir de Gênesis 37 até o final de Gênesis, capítulo 50, para você perceber como tem algumas coisas diferentes em José que a gente pode aprender. A primeira delas é que você precisa aprender a reconhecer Deus na sua história. Quando José vai conversar com os irmãos dele, ele não fala para os irmãos dele assim, o mal que vocês fizeram, as coisas ruins, eu tirei muitas experiências, eu tive um grande aprendizado, eu tive uma escola, eu tive amigos que me ajudaram a ressignificar. Não, José fala assim, cara, o que vocês fizeram, na verdade não era vocês fazendo, era Deus. Então a gente precisa aprender a reconhecer Deus na nossa história. A gente precisa aprender a reconhecer que, por mais que a gente esteja passando por dores, essas dores são conduzidas por Deus para aprimorar o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, que ele tem convicção de que os sofrimentos do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, para que nós experimentemos a glória que é conviver com Cristo Jesus, a gente tem que sofrer mesmo. O John Stott vai falar que não há como a gente alcançar santidade sem passar por algum tipo de sofrimento. Santidade e sofrimento andam de mão dadas. Então a gente precisa aprender a sofrer a maneira de Deus, do jeito de Deus, para a gente viver a nossa vida para a glória dele. Então, o que eu aprendo com o José é que eu preciso aprender a reconhecer Deus na minha história. Quando um amigo meu está de mau humor, esse meu amigo é um instrumento de Deus para eu aprender a ter empatia. Quando um amigo meu está sofrendo porque terminou um namoro, eu preciso aprender a sentir misericórdia dele e a cuidar com as palavras e com que eu vou brincar. Quando um conhecido meu, uma conhecida minha, está carente, está no momento mais delicado do mês lá e tal, cara, eu preciso aprender a medir as brincadeiras que eu faço, porque a relação é o que vai construir uma identidade de Deus em nós. Gênesis 45, 5. Gênesis 50, 19 a 21. Não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. Não tenham medo de mim, eu sou Deus para castigá-los. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou a tratá-los com bondade. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo de acordo com o seu propósito. O que Paulo está dizendo é, cara, o jeito que você, tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está construindo algo melhor para o seu coração. E aí, eu gosto muito do que o C.S. Lewis escreve no Cristianismo Puro e Simples. Que as maiores misericórdias de Deus, alguma das maiores livramentos que Deus deu na vida dele, foi exatamente quando Deus estava dizendo não. Eu queria que você parasse para pensar. Quantas vezes você estava querendo um trem, e na hora que você queria aquele trem, o não foi tão ruim, mas na hora que você olha para trás e fala assim, caraca, mas não é que é mesmo? O trem que eu queria é tão ruim. O meu trem ia me fazer tão mal.
O meu trem é me deixar tão negativo. E aí eu queria desafiar você a olhar para o seu sofrimento, olhar para esse tempo de angústia, ao invés de você olhar se entregando, olhar buscando novas perspectivas, porque essa é outra característica de José. Se é verdade que ele olha para tudo isso entendendo o que Deus está fazendo, ele também olha para tudo isso buscando novas perspectivas o tempo todo. Então, eu sou o filho mimado de um pai. Não, agora eu sou escravo de um general. Eu vou fazer o melhor como escravo de um general, vou administrar o melhor. Não, mas agora eu estou preso de novo, porque a mulher do cara está em cima de mim, e eu vou agora cuidar de preso, vou cuidar do melhor jeito possível. Não, o cara está tendo um sonho lá, ele não tem interpretação, eu vou pedir para Deus interpretação, porque eu não sei por onde Deus quer me levar, mas eu sempre estou buscando coisa nova, eu estou sempre buscando fazer algo que vai trazer a diferença para outras pessoas, que vai abençoar as pessoas de algum jeito. Eu não estou acomodado no meu mundinho, eu estou querendo que a minha vida seja um instrumento de Deus, para que outras pessoas experimentem também esse cuidado, experimentem também esse refrigério de Deus, essa direção de Deus. Eu sou uma pessoa que está se colocando completamente à disposição de Deus, para que Deus faça algo novo. Isso é muito legal, hein, José, porque o cara apanha. Mas ele continua. E continua sonhando. E continua sonhando. O cara sabe conversar com o preso, mas sabe conversar com o faraó. Tem sinceridade para falar com os irmãos sobre um sonho, mas também tem sinceridade para falar para uma mulher: ó, você é muito bonita, mas não, eu honro ao meu Deus e honro ao meu Senhor, o meu chefe, não. Um cara com valores. E aí eu vou olhando para as escrituras e aí eu vou vendo assim, poxa, às vezes eu sinto falta de mais Josés. Às vezes eu sinto falta de Deus ser um José. Porque eu quero novidade de vida, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos tomando caminhos repetitivos. Eu quero novidade de vida, mas eu estou brigando as mesmas brigas. Eu quero novidade de vida, mas eu não mudo minha rotina. Eu quero novidade de vida, mas eu não mudo minha alimentação, não acordo em horário diferente, não leio coisa diferente, só faço as mesmas coisas. Para onde os mesmos caminhos vão me levar? As mesmas direções. O C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito de C.S. Lewis, você está vendo isso? Ele fala assim: pensava que seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não há caminhos já feitos. O nosso ir faz o caminho. E aí isso mostra pra gente que a gente não precisa ter a mesma história do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso tio, do nosso primo. Não é porque o nosso primo, no momento de dificuldade, caiu nas drogas que nós precisamos cair. Não é porque o nosso tio, no momento de dificuldade, entrou no álcool que nós precisamos entrar. Nós podemos ter outros caminhos, novos caminhos. E eu acho muito bonito que José, ele tinha um pai que era chamado enganador. E aí, ao invés dele usar de artifícios de mentira, ele não usa isso, ele abre mão. Não, essa é a história do meu pai, a minha história é diferente. Ele tinha irmãos que usaram de artifícios para que ele fosse vendido, para eles enriquecerem, para eles ofenderem o pai, sei lá por que motivo. Alguém vende o irmão como escravo. Mas José, quando tem a oportunidade de pisar nas pessoas, ele não faz isso. Ele não revida contra os irmãos, mas ele trata os irmãos com benevolência. Depois, quando o pai dele morre lá em Gênesis 50, ele não olha para os irmãos e fala assim: pronto, agora o pau vai quebrar e nós vamos resolver isso no soco. Não. José escolheu um novo caminho, o caminho do perdão. E esse caminho do perdão que José escolhe liberta tanto ele quanto os irmãos para uma vida diferente. Foi o psiquiatra cristão Paul Tournier, no livro Culpa e Graça, quem disse que se as pessoas que estão nos centros psiquiátricos, se as pessoas que estão internadas, fazendo tratamentos emocionais, soubessem do perdão possível para elas em Cristo Jesus, do perdão que o Evangelho traz, o poder do perdão, se elas soubessem disso, elas provavelmente diminuiriam muito o número de pessoas com problemas nessas áreas. E eu sou obrigado a concordar. Se nós soubéssemos o poder que o perdão tem, o poder
da nossa... de saber levar as coisas com leveza, a gente viveria uma vida muito mais tranquila. Então nós temos que perceber Deus na história, tomar novos caminhos. E por último, continuar nesse caminho para sempre. Eu acho muito lindo a expressão a mão de Deus estava com José. A mão de Deus estava com José. A mão de Deus estava com José. E muita gente olha para isso como se isso fosse o sinal de uma bênção super espiritual, tal, e isso se manifestasse com riqueza, prosperidade, etc. Não. Eu acho legal porque a mão de Deus estava com José na hora que ele estava no presídio. A mão de Deus estava com José na hora que ele estava como escravo. A mão de Deus estava com José na hora que ele estava sozinho, sofrendo, abandonado, traído. A mão de Deus estava lá. Deus não está, meu querido, minha querida, somente nos momentos de bonança. Você que está passando por um momento de crise, você que está passando por um momento de dificuldade, de luta, de escassez de recurso financeiro, escassez de amigos, escassez de tudo, solidão, eu quero dizer para você, Deus está com você. Deus está com você e olhando para a sua história, aprendendo que Deus pode estar usando tudo isso, olhando para a sua história e tomando o caminho de perdoar as pessoas que te ofenderam lá atrás, olhando para a sua história e dizendo, por mais duro que seja, por mais profundo que seja, por mais íntimo que seja essa pessoa, decida perdoar, decida esse novo caminho, decida olhar para a sua história a ótica de Deus e decida dizer, cara, eu vou fazer isso sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, eu não sei se eu alcancei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que é em Cristo. O que Deus me chamou para fazer em Cristo, eu estou fazendo. Depois o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Mas tem um pastor, lá de São Paulo, que escreveu um livro chamado Vivendo com Propósitos. E ele diz o seguinte no seu livro, todo mundo... Ele pega um provérbio chinês que diz assim, estradas não foram feitas para destinos, mas para caminhos. Ele fala assim, do mesmo jeito, a felicidade não é um destino a se chegar, mas uma maneira de ir. Eu quero convidar você a trilhar o caminho da sua vida no meio da pandemia, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, de uma maneira muito mais leve. Olhando para trás, reconhecendo Deus em tudo que Ele te deu. Olhando para o presente, reconhecendo Deus aqui agora, reconhecendo que a mão de Deus está aqui com você, tomando novos caminhos e novas decisões. Mas eu quero desafiar você a ser feliz no meio da pandemia. Desafiar você a ser leve no meio da pandemia. Desafiar você a ser generoso no meio da pandemia, a ser tranquilo no meio da pandemia, a ser alegre no meio da pandemia. Você não precisa ser mal-humorado. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser irritado, você não precisa ser irritante, você não precisa ser afobado, você pode ser alguém que com leveza apresenta a graça, o amor e o cuidado de Deus. E quando as pessoas que te ofenderam te encontrar, você vai oferecer perdão. E quando as pessoas que te ofenderam te questionar, mas por que você está fazendo isso? Você vai dizer assim, porque Deus esteve comigo o tempo todo. E nesse tempo todo Deus mudou o meu coração. Deus não mudou totalmente a sua mentalidade. Ah, mas pode ser que lá na frente as pessoas esperem uma falcatrua sua, uma vingança, tal, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Não, está perdoado, uma pedra está posta em cima, o assunto acabou. Pai, nós oramos para que o Senhor, assim como o Senhor fez com José, assim como essa história, Deus tem tantos detalhes que pode nos ensinar. Pai, em tempos de crise a gente quer aprender a ser leve, aprender a ser fiel, aprender, Deus, a pensar de um novo jeito a cada circunstância que nos vier, Deus. A cada momento, Deus, a cada rua sem saída que nós entrarmos, a cada dificuldade posta na nossa vida, Pai, a gente quer aprender a olhar de novo, a pensar em novas perspectivas, a sonhar, Deus, e fazer o teu propósito, e se reinventar, e se reinventar, e se reinventar. Deus, há muito mais diante do que está sendo deixado para trás. Nós queremos aprender, Deus, a perdoar pessoas. Nós queremos aprender, Deus, a perdoar e fazer a diferença da história dos nossos pais para nós. A fazer a diferença, Deus, da história dos nossos familiares para nós. A fazer diferença, Deus, porque nós temos e cremos, Pai, e temos convicção de que o Senhor está cuidando da nossa história.
Nós queremos te pedir isso, Pai. Para o Senhor nos ensinar a perceber o Senhor em toda a nossa história. Para o Senhor nos ensinar, Deus, a tomar decisões novas constantemente. E para o Senhor nos ensinar, Deus, a nunca perder isso de perspectiva. Nós queremos ser pessoas diferentes, referência de cuidado, direção e amor nessa pandemia. Faz isso, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria muito agradecer você pela sua presença e a sua companhia conosco aqui nessa live. Quero convidar você a mandar esse link para 200, 300 pessoas, para todas as pessoas que você acreditar que precisam ouvir essa mensagem para o coração delas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá like no nosso vídeo. Isso tudo nos ajuda muito a abençoar o coração de outras pessoas. Eu quero convidar você a estar conosco amanhã, no culto das 10 da manhã, acessando o canal da IPI Maringá, ou no culto das 17h30. Que Deus abençoe você. Até semana que vem. Um beijo grande no seu coração. Nós estamos morrendo de saudade e nós amamos a sua vida. Tchau, tchau. You spoke a word and life began. Told oceans where to start and where to end.